Olá! Degustar a vida essa semana, poder dos sucos. Fabiane Marujo, nossa nutricionista aqui também. A gente já volta. Degustar a vida essa semana, nós temos uma nutricionista aqui também, duas então? Duas nutricionistas. Fabiane Marujo, né? Isso. Ela assim mais especializada aí na área de gastronomia e vai falar pra gente a questão dos sucos, quantos sucos podemos fazer, né? Mas antes de dar a dica pra vocês do suco, eu queria que a gente falasse um pouco sobre comer bem e comer muito? Não necessariamente. Comer bem é comer com qualidade. Ah, qualidade, Qualidade, né? Isso. Então, dependendo da fase que a pessoa se encontra, ela tem que ter uma alimentação adequada. Então, se ela é uma criança, se é gestante, se está em fase de crescimento, se é um idoso, se é um praticante de atividade física. Isso. Então, tudo isso engloba numa alimentação Esses adequada. cardápios gerais, nada a ver, né? As Não pessoas têm que pensar funcionam. o que elas são, o que elas fazem. Exatamente, porque cada indivíduo é diferente. Isso. Então, assim, tem uma rotina diferente. Você não pode pegar um cardápio que foi feito por uma maioria, né? Tem que ser uma coisa assim bem particular sua. E você até atua aí na área comercial, né? Então você está na prática vendo o que as pessoas mais escolhem, né? Até a gente comentou isso no início. Se sendo nutricionista, as pessoas montam um prato, te olham, ficam até com vergonha? Como é que é? Sim, eles ficam assim ressabiados pelo que eles estão escolhendo, porque eles sabem que estão escolhendo coisas assim que não podem ser consumidas todos os dias. E é o que eles preferem mais? Exatamente. Ok. Mas assim, nada é proibido. Tudo você pode. Mas você tem que ter uma moderação, você tem que saber fazer escolhas para ter uma qualidade na tua alimentação. Com certeza, uma qualidade de vida no geral, né? Exatamente. Tudo começa com as nossas escolhas, né? Tá. Exatamente. E na área assim do restaurante, então, o que você vê que as pessoas gostam mais, né? O arroz e o feijão ainda é preferência nacional? Olha, nós temos bastante consumo de arroz e feijão, sim. Mas a carne a gente vê que o pessoal extrapola mesmo. O consumo de carne é exagerado. Então a gente sabe que excesso de proteína não é interessante. Vamos falar o que acontece com o excesso de proteína? Então, olha, se a gente ter Listar, né? Isso, assim, algum dos problemas você vai sobrecarregar o teu rim. É realmente uma sobrecarga renal, né? O rim fica aí, né, cheio de aminoácidos que não tem necessidade. E ele trabalha excessivamente. Ok. Né? Além disso, nós temos as gorduras das carnes. Então, assim, coração vai sofrer. Isso. Mais um órgão. Então, assim, nós temos dois órgãos importantíssimos que vão ser sobrecarregados, vão trabalhar excessivamente por causa da nossa alimentação. E vamos lembrar que o pessoal aqui sul, né, gosta muito mais da carne ainda que qualquer outra população, acredito? Exatamente, o consumo é enorme de carnes. E se não tiver carne, não tem comida, não é? Não tem o prato principal, né? Exatamente. Como se a carne fosse realmente o nosso prato principal. E ela não pode ser considerada assim. Eu vou contar de um cliente também que tinha peixe, tinha um quibe, que também poderia ser considerado já o prato principal, uma proteína ali. E depois, na hora que ele terminou, ele falou assim, e a carne? Né? Eu falei, o peixe é uma carne branca, né? Seria? Sim. Não, mas e o bife? Aí eu entendi, porque pra ele é a carne, né? Exatamente. E isso assim, se a pessoa não tá trabalhando tanto, só acaba sobrecarregando então o rim e O rim e o coração, dois órgãos importantíssimos, né? Que não podem trabalhar em excesso. E além da carne, quais são o que eles mais gostam? As massas, como é que são? Massa, carnes, excessos, bastante. Massa mais com os molhos.
Isso. Porque ele agrega, assim, a massa combina com a carne, então, perfeito. Então é muito macarrão, muito panqueca, muito, sabe, lasanha. Entendi. Bastante. Não que não possa comer, podemos degustar a vida, né, pode, Fabiane? Mas, sim. né, lembrando as leis do escudeiro, né, qualidade, quantidade e variedade, né, que varie, né. E o bom de estar numa área comercial é que tem um número maior de variedades. Não é isso? Essa é a vantagem de comer fora, né? Eu nesse acho sentido. assim muito mais fácil você ter uma alimentação adequada quando você come fora de casa. Sim. Porque você tem uma variedade de saladas incrível, você tem refogado, você tem 2, 3 tipos de carne, né? Você tem o arroz, o feijão sempre fresquinho. Então assim, não é desculpa para quem come fora para não se alimentar Mas bem. tem que saber fazer as escolhas, né? Tem que saber fazer as escolhas. E esse é o papel da nutricionista. Nós temos que oferecer isso para o nosso cliente. Então a gente oferece, mas nós não podemos induzi-los ou obrigá-los. Isso, exatamente. As escolhas são deles, ele pode degustar da melhor maneira. Pode. Batata frita ainda é a preferência. Sim, sim. Todas Batata as frituras. cozida ou frita? Todas as frituras. Todas as frituras. Então você da área de gastronomia sabe por que o frito é mais gostoso, que acaba acentuando o sabor, Sim. né? O prazer está na gordura. A crocância, crocância. tudo isso agrega valores, então é a preferência. É, mas a gente tem que saber que o alimento, né, tem que dar uma energia boa, né? Não mal-estar depois, né? Exatamente. A Isso. digestão não pode ser prejudicada pela essa quantidade de gordura, quantidade de alimento, né? E a questão das saladas? Quais as saladas que as pessoas mais procuram? Ainda é o alface? Alface e tomate, Ok. ainda, sabe, a preferência nacional. Preferência alface e tomate. Você sabe que a maionese eles consideram salada. É Então, porque como ela fica, ela Ela gente, fica não- gelada, fica refrigerando, né? Exatamente, então eles consideram salada, mas a gente tem que ver que tem a gordura ali, que a gente tem um carboidrato ali, né? Então, assim, ela seria já um complemento. É, seria uma guarnição. Uma guarnição, né? exatamente. Acompanhamento, porque ela tem aquela questão, né, carboidrato e a gordura. Então, né, eles falam assim, mas eu tô comendo salada, eu estou comendo maionese. Meu, eu acho que vamos até falar isso mesmo, é porque como ela fica refrigerando por uma questão Isso, de conservação, segurança. segurança alimentar, né? Por isso que ela está junto com as saladas, mas ela não é bem dizer que é uma salada. Né? Exatamente. Ok. E além do alface, uma outra folha. Quais seriam as melhores folhas? As verdes escuras, né? A gente sabe que o ferro, o cálcio estão ali, nelas, né? E Então, uma assim, rúcula, um agrião, espinafre. mas elas têm um sabor mais acentuado. Sim. Então, assim, elas já não são as preferidas, não. Mas a dica é o molho, não é, Fabiane? Desde que não seja também muito exagerado em Exatamente. queijos, os molhos dá para a pessoa começar a degustar as saladas. Na né? verdade, tudo eu sempre falo para os meus clientes, para os meus amigos, que eles têm que experimentar. Assim, porque o nosso cérebro ele não conhece os alimentos. Então, se você não for experimentando, tem estudos que falam que a gente tem que experimentar 8 vezes um alimento para depois dizer se você gosta ou não dele. Então vamos lá, 8 vezes. E a maioria ainda diz, sem ter experimentado, que não gosta. Como você sabe que não gosta? Exatamente. Porque o senso comum te falou, então degustar a vida, aproveitando as dicas da Fabiane, né, que é a nossa nutricionista aqui junto, né, tem um know-how muito grande nessa questão da área comercial, da gastronomia, dizendo que se não for 8 vezes, ainda o cérebro nem conheceu o alimento. Isso. Eu estou na terceira tentativa do jiló. Eu ainda adoro não. jiló. Então, menina, eu ainda não posso dizer que eu não gosto de jiló, porque eu vou chegar nas 8 vezes, Isso. vou experimentar ela de diferentes maneiras para poder dizer se eu gosto ou não dele. Perfeito. Né? E você se permite, né, degustar, experimentar. E a palavra-chave Isso. sua foi ousar, né? Ousar. Eu sempre falo assim, experimenta, tenta, mistura, vamos ver o que dá. Isso, né? Igual eu já tive uma paciente, né, que não gostava da cebola. Ah, mas cebola isso, cebola aquilo. E aí, eu falei, e aquela cebola quando tem um bifezinho, tá frito no gostinho da carne? Ah, essa cebola eu adoro, porque ela fica adocicada, né? Ah, essa você gosta. Então você não gosta da cebola, você não gosta da preparação dela crua, por exemplo, né? Que dá aquele cheiro, né? Que dá o bafinho, né?
Então não é a cebola em si, mas a preparação. A preparação. Ok, Então a gastronomia ajuda, né? Nossa, é fantástica. Tem muitas crianças que não consomem verduras, não consomem legumes, mas as mães não ousam, não escondem, né? Porque as mães não se permitiram mais alimentos, né? Ousar, exatamente. Então, assim, eu gosto muito de fazer esses testes quando tenho visita, né? Então eu testo, aí eu sempre coloco, experimenta, depois eu te digo, né? Então, assim, experimenta, prova, para depois dizer se você gostou ou não. Porque às vezes a pessoa tem aversão a algum ingrediente, eu não vou gostar, já faz uma cara feia. Então experimenta, ousa, para depois dizer ou eu gosto ou não. Ok, você viu que importante? Ótima dica, adorei essa história aqui, pelo menos 8 vezes, né? Para poder falar que sim ou não. E a maioria ainda já tá falando que não, né? Logo de cara. Isso aí também falou, tem a questão do amargo, né? Às vezes acho que mas eu particularmente adoro jiló. Você vê, e eu amo sopa de cebola. Sopa de cebola, então, entende? Né? Então é você saber mostrar para tuas papilas gustativas qual é o sabor, para o teu cérebro, as crianças, porque quando a gente introduz a alimentação na criança, ela rejeita tudo, porque o cérebro dela não conhece aquele alimento, só conhece o leite materno. Então tá ali a prova de que você experimentar várias vezes, você vai ensinar. Sim, já vi pacientes que a mãe já fala, olha, mas ela não gosta de fruta, ela não está conseguindo comer fruta. Tá bom, mas você come? Não, eu não gosto. Tá. Você não gosta, você compra até, porque né, foi pedido, vamos lá, o pediatra, o nutricionista pediu para você dar fruta para o seu filho, mas você não tem o hábito, você já dá com aquele jeito, come logo. Acaba logo. Isso. Né? A criança não vai gostar. Então, a mãe tem que experimentar, a mãe tem que degustar para depois... Na verdade, toda a família tem que entrar numa consciência de vamos mudar, vamos ousar, vamos provar. Aí porque qualidade na alimentação dá uma qualidade de vida ou não? Com certeza, a tua pele fica mais bonita, o teu cabelo, a tua unha, a tua saúde, então tudo, né? Tudo melhora com a tua alimentação, com a tua qualidade de vida. O intestino, né? Ninguém fica preso nem enfesado. Exatamente. Então, a alimentação nós vamos para um pequeno intervalo, Fabiane, e depois, no outro bloco, dicas de sucos, o poder desses sucos, porque comer bem nós vimos que é importante. É importante. E os sucos, são ou não são importantes? A gente já volta. Degustar a vida, estamos degustando agora os sucos, os benefícios que os sucos trazem. E antes de falar dos sucos, já que a gente tocou nessa área comercial, onde que você está vendo a escolha dos clientes, né? Você está vendo na ponta quais são as escolhas. Quando alguém fala do verde, já faz aquela carinha, verde, né? Mas preto não tem problema? Então, não entrando na área comercial, mas o preto não tem problema. É mais ou menos isso. Você entende o meu questionamento? Porque eu já tomei sucos assim, quando fazendo um suco verde, esse negócio eu não quero. Mas o preto pode. É o tal do ousar, experimentar. Então, dá a dica pra gente o que você colocou aqui e que benefícios esse suco tem. Esse suco eu fiz com acerola e tomate. Ok. Então eu usei 2 ingredientes vermelhos. Então assim, se a criança gosta de suco e não gosta do tomate, eu posso introduzir o tomate nesse suco. Assim como outros legumes, porque as propriedades vão estar no suco. Outra dica bem legal que eu costumo... Tô com vontade de tomar já, mas vamos esperar. Uma dica bem legal é fazer gelinho
sabe? Então você bate alguma mistura de legumes e coloca no suquinho de laranja, sabe? Perfeito. Então, porque você vai adicionar nutrientes naquele suco. Então a criança não vai rejeitar esse suco. Então nesse eu coloquei o tomate e coloquei a acerola. Então tá, licopeno aqui, vitamina Espetacular, C. antioxidante, a pele perfeita, agradece, Ok, né? Previne o câncer. Com certeza. É isso mesmo. maravilhoso, é maravilhoso. Perfeito. Então aqui a dica foi a acerola com o tomate, né? Aquela em relação ao câncer de próstata, importante para os homens. Degustar a vida. Quem está em casa pode experimentar que isso aqui, ó, evita um problemão lá no futuro, né? Exatamente. Ok. E esse aqui, o que nós temos aqui? Esse é mais Caldo ousado verde. também. Tá, vamos lá. Eu usei o capim-cidreira, usei talos de salsa. E você consegue ele in natura? In natura, Perfeito. eu tenho lá em casa. Tá. Então eu usei o capim-cidreira, usei talinho de salsa e usei casca Porque de às vezes pepino. o talinho a pessoa descarta, o pepino, a casca do pepino também Descarta. Então, além de tudo, ele é um total aproveitamento. Lembrando que mais de 1 bilhão de pessoas passam fome. Isso mesmo. Que é difícil de falar isso, né? E tocar nesse assunto, aproveitar os alimentos na íntegra para ficar com saúde. Tudo Isso. bom. Então, assim, talos de salsa, quando você comprar a salsa, já pica e já deixa num pacotinho congelado. Ok, Então, perfeita adiciona dica. no suco, adiciona no molho, né? Então, você bate, deixa lá prontinho. O talo de salsa eu não tinha in natura, eu tinha congelado. Ok. Então, eu tenho ele congeladinho, bati, Ele é natural, né? Mas é só mas congelado. conservado. Isso. Ok. E a casca do pepino, usei da salada de meio-dia, né? Lavei, higienizei bem. E usei nesse suco verde. Cálcio, ferro, perfeito. Então lá, vamos lá. Cálcio, ferro estão aqui. Estão aqui. Importante Então, isso. anemia. Por que que a gente vai dar um medicamento para a criança se nós podemos tirar da natureza tudo que ela precisa? Então vai te dar disposição, não vai te dar fadiga, ela vai ajudar nos ossos, nos dentes. Então eu não preciso usar um fármaco, eu posso tirar da natureza tudo isso. Ok, né? Se o médico prescreveu, nós vamos entender, mas antes que a doença chegue, vamos degustar a vida com saúde e com tantos sucos. E assim, temos mais opções ainda, né? A uva. Muitas opções, riquíssimas. As cascas. A uva você pode usar com a casca, o limão você pode bater a casquinha dele. Lembrando que o limão ele pode amargar mais rápido, então ele tem que ser consumido mais rápido, né? Na verdade, todos os sucos, eles devem ser feitos e consumidos porque você tem as maiores propriedades de vitaminas e minerais ali naquele momento. Ok. Então, quanto mais tempo você deixa, você está perdendo tudo isso. Então, você prepara e já consome. Ok. Então, você pode usar talinhos, você pode usar folhas, você pode usar tudo em suco, em molho, em gelinhos. Então, você está agregando. Os gelinhos eu também gostei, né? Para criança, né? Você faz os gelinhos, deixa e aí põe no suco. Põe no suquinho, exatamente. Ok. E quais são as preferências das crianças? Se você vê no restaurante, ainda laranja? Se tiver suco. Não. Na verdade, as crianças optam muito por refrigerante. Pra mim, assim, é bastante preocupante, sabe? Porque as crianças, elas aprendem o que a gente ensina. Então, se a gente ensinou a tomar refrigerante todos os dias, elas vão tomar refrigerante todo ensinou, dia. subsidiou. Quem pagou foi o pai, se Exatamente. pagou, aguenta. Porque tu tá dando, né? Exatamente. Aquilo que a criança não deveria. E sabe o que me preocupa bastante? É que as pessoas não têm costume de tomar água também. Vou falar dos benefícios da água? Porque a nossa água tá aqui, a gente tá ótimo, tomando, nós né? estamos tomando. Isso. Água, tudo de bom. Ok. Então, assim, a água tem nas preparações? Tem. O nosso corpo necessita de água, né? Quando a gente começa a sentir sede, é porque a gente já está num processo de desidratação. Isso. Então, Então, aquela história de tomar com sede, de novo eu falo, tomar com sede erradíssimo.
Tomar com sede é porque o cérebro já mandou a mensagem que está negativo. De alerta, exatamente. Isso. Nem tomar com sede, nem comer com fome. Fome eu também desmistifico. Nada de fome, gente. Tem que comer antes da fome chegar. Porque fome é o estado que já está negativo. Exatamente, Tá. exatamente. Então o que mais é água? Nós temos 70% do nosso corpo é água. Então precisa de água, né? Precisa, para absorção de vitaminas, para melhorar o trânsito intestinal, para não ter a constipação, que é o intestino preso. Então, de novo, nosso água rim precisa, né? Não sobrecarrega de novo, né? Exatamente. Então a temperatura do corpo é regulada pela água. Então assim, ela tem que ser consumida. E tudo é hábito. Então, se você tem um copinho de água, você antes de você ter sede, você já está tomando um pouquinho. Ok. Então, você já está se hidratando. E é importante também, quando você tem um processo de febre, ou uma diarreia, ou vômito, essa carga de hidratação tem que ser muito maior, porque você perdeu além do que o teu organismo, né, do que ele tem armazenado. Então, vamos lá, tomar muita água. Então, degustando com água, degustando com sucos. E você, para os seus benefícios, você viu diferença quando você acabou pesquisando cada vez mais, quando você entrou nessa área de pesquisar nutrição, o que é ser nutricionista? Na verdade, a gente aprende muito e acaba observando os sinais do nosso corpo. Então, assim, eu já sei quando eu extrapolo no final de semana. Então, eu já sei como é que vai ser o resultado no outro dia, como é que vai ser o intestino no outro dia, sabe? A tua disposição no outro dia. Então, se você observar o seu corpo, ele responde à tua alimentação, ao teu dia a dia. Então, tem que aprender a observar o teu corpo. Ok, o corpo e aquilo que nós estamos dando para ele, né? Exatamente. Com certeza. Exatamente. Muito boas essas dicas, nós vamos degustar os sucos de verdade, mas antes de terminar, né, eu acho que tenho que agradecer o pessoal aí do restaurante, né, que tem dado muito apoio aí para você ter um leque de pesquisas. Exatamente, eu acho que a nutrição ela vem acrescentar muito, tanto nos restaurantes quanto nos supermercados, porque o cliente pode saber que lá está tudo muito bem higienizado, os manipuladores estão treinados e a alimentação realmente vai ser balanceada. Então, se ele estiver disposto a ter uma alimentação balanceada, os restaurantes que tem nutricionista é um leque de opções que a gente está oferecendo todo dia. Isso, opções e variedade para ele fazer escolhas. Exatamente. E boas escolhas, né? Além da segurança alimentar, né? Além da segurança alimentar, que é importantíssimo, né? Exatamente. Que não é brincadeira. Que ainda eles falam além da, mas antigamente se fazia. Antigamente não existia metade das coisas que existem. Exatamente. Em termos de contaminação, né? E as coisas ficam muito tempo em conservação, então tem que ficar muito atento à segurança. Era tudo muito mais natural antigamente, então a gente não pode mais levar isso em consideração. Nem comparar isso. Exatamente. Então, para terminar, o que é degustar a vida para você, Fabiane? É saber aproveitar tudo que a natureza te oferece, é saber fazer escolhas, é saber usar. Isso é ter qualidade de vida. Ok, então degustar a vida, escolhas e ousar. Degustar a vida. Para quem quiser assistir, agora está no stiss.com.br, stis.com.br, nós estamos online também. Bora degustar a vida. Eu aguardo vocês na próxima semana.